Seguindo a agenda do nosso curso, o assunto agora são expressões em C. Agora, o assunto ele é um pouco mais extenso e a gente irá passar por muitos assuntos preliminares, né? Entender algumas coisas antes de entrar propriamente dito nas expressões. Bom, uma das coisas que a gente precisa estar completamente compreendido são as variáveis, né? O que são as variáveis? Bom, as variáveis, como o próprio nome já diz, é uma posição nomeada de memória, que é usada para guardar um valor que pode ser modificado pelo programa. Todas as variáveis em C devem ser declaradas antes de serem usadas. E a forma geral de declarar uma variável em C é esta que segue, né? O tipo e a lista de variáveis separadas por vírgula, né? Cada uma variável do mesmo tipo, e o ponto e vírgula para finalizar, né, a declaração. E onde essas variáveis são declaradas, né? Elas são declaradas em 3 lugares básicos: dentro de funções, na definição dos parâmetros das funções e fora de todas as funções. Estas são variáveis locais, parâmetros formais e variáveis globais, respectivamente. As variáveis locais são declaradas dentro de uma função. Em algumas literaturas de C, variáveis locais são referidas como variáveis automáticas, porque em C você pode usar a palavra-chave auto para declará-las. Variáveis locais existem apenas enquanto o bloco de código em que foram declaradas está sendo executado, ou seja, ela é uma instância que reserva um espaço de memória e esse espaço de memória só existe enquanto aquela função onde ela foi declarada está sendo executada. O bloco de código mais comum em que variáveis locais foram declaradas é a função. Por exemplo, considerem as seguintes funções. Vou jogar a imagem das funções e você pode parar o vídeo, né, para analisá-las com mais calma. Nesse caso, a variável inteira x é declarada 2 vezes, uma vez em func1 e outra em func2. O x em func1 não tem nenhuma relação ou correspondência com o x em func2, ou seja, a variável x declarada na função 1 ela é uma variável local do escopo daquela função 1. E ela só existe enquanto essa função 1 está sendo executada. Ao passo que o x da func2 ela é uma variável local, né, declarada dentro do escopo da função 2 e só existe enquanto a função 2 está sendo executada. Depois da execução de cada uma dessas funções, essas variáveis deixam de ocupar o espaço da memória, liberando esse espaço, então. Outra coisa, né, que seria impossível a gente declarar 2 variáveis no mesmo lugar com o mesmo nome. Aqui a gente pode declarar as 2 variáveis com o mesmo nome porque cada uma está em um escopo diferente. Uma no escopo da função 1 e outra no escopo da função 2. Bom, é uma boa prática declarar todas as variáveis que serão utilizadas no início da função. Isso não quer dizer que tenha que ser assim, porém, fazendo dessa forma, você tende a organizar um pouco melhor o seu código. E qual a vantagem de, por exemplo, declarar uma variável dentro de um bloco condicional? A vantagem é que, como o nome já diz, né, um bloco condicional ele é executado dependendo de alguma condição. Então, não quer dizer que ele sempre será executado. Se ele for executado, você só ocupa a memória referente a esta variável com a execução desse bloco condicional. Então, quando você só precisa de uma variável, que a variável nasce e termina dentro de um bloco condicional, nesse caso é interessante você não declarar no início da função e declarar dentro do bloco condicional, porque ela só vai existir de acordo com a condição ser executada ou não. Parâmetros formais. Aqui eu vou exibir a tela, né, codificando, e explico, né, com detalhes o que são os parâmetros formais. Analisando o código, nós temos uma função chamada de isIn, e essa função ela tem 2
parâmetros, né? Quais são os parâmetros? No caso, S e C. Existem alguns detalhes nessa implementação que nós veremos posteriormente, como, por exemplo, né, esse ponteiro aqui em S e a questão do retorno. Mas não se atentem a isso. O nosso objetivo aqui no momento é de entender só esses parâmetros aqui, que são os parâmetros formais. Bom, como visto anteriormente, existem os três tipos de variáveis, né? A variável pode ser de escopo local, global, ou pode ser um parâmetro formal. Neste caso aqui, o que está nessa função são dois parâmetros formais, olha. Essas variáveis, elas funcionam aqui dentro dessa função, aqui é o escopo da função, olha, o que está selecionado. Essas variáveis, elas funcionam aqui dentro desse escopo como uma variável local. Então, esse S e esse C, elas são variáveis que só funcionam aqui dentro desta função. Porém, a diferença é que como elas são declaradas aqui na chamada da função, na declaração da função também, significa que quando eu for usar essa função isIn, os valores para inicializar essas variáveis já devem ser passados na chamada da função. É isso, é a única diferença, né? Quando eu fizer a chamada para a função, eu já tenho que, na hora que chamar a função, passar quais são os valores que eu vou utilizar para essas duas variáveis. Então, o primeiro valor na chamada da função, antes da vírgula, é o valor correspondente a S, e o segundo valor, que é o depois da vírgula, é o valor correspondente a C. Então, na chamada da função, eu faria a chamada isIn, abre parêntese, o valor que eu quero para S, vírgula, o valor que eu quero para C, fecha o parêntese, ponto e vírgula. Né? Então, essa seria a chamada padrão para essa função. Variáveis globais. As variáveis globais, elas são reconhecidas pelo código inteiro, né? Como eu expliquei anteriormente, uma variável de escopo local, ela só é reconhecida dentro daquela delimitação, né, de uma função, por exemplo. A variável global não, ela é reconhecida por todo o código e todas as funções que eu tenho no meu código. O armazenamento encontra-se em uma região fixa da memória durante toda a execução do programa. Ou seja, eu não declaro ela e ela morre de acordo com a existência da função, né? O nascimento e a finalização dessa função. Na hora que o meu programa ele começa a executar, eu já reservo um espaço de memória e esse espaço de memória só vai ser liberado ao final da execução do programa. Deve-se usar quando a mesma variável pode ser usada, né, ou deve ser usada em diferentes regiões do código, ou seja, em várias funções. Várias funções precisam de usar uma variável, essa variável é interessante que seja declarada como global, principalmente se eu tenho que manter o valor dela para diferentes funções, né? Eu executei a função 1, atribuí o valor 10 para ela. Depois eu quero executar uma outra função, eu quero que ela continue com aquele valor 10 que foi atribuído na função anterior. Né? Nesse caso é interessante que essa variável seja global. E elas ocupam memória durante todo o tempo de execução do programa, como eu já disse anteriormente. Né? Essa é a desvantagem. Né? Se eu declarar erradamente uma variável global, e eu precisei só num trecho do código, eu estou ocupando a memória o tempo todo enquanto o programa está sendo executado, mesmo que ela não esteja mais em uso. Sendo assim, para recapitular e fechar o assunto, nesse código exibido nós temos as três situações. Vamos à primeira. Olha, que eu tenho aqui a função main. Né? Aqui está o escopo da função main. Abre e fecha. Então, aqui eu tenho uma variável A. Essa variável A é uma variável local. E é uma variável local do escopo da função main. Essa variável serve na função isIn? Não. Essa variável serve para qualquer uma outra função que possa vir a existir? Não. Somente para a função main. Eu posso ter uma variável A em outra função? Pode. Ela será uma outra variável alocada em um outro momento. Parâmetros formais. Aqui eu tenho os dois parâmetros formais. Esses parâmetros formais são variáveis, funcionam como variáveis locais da função isIn. Porém, como dito anteriormente,
A diferença deles é que na chamada da função isIn eu já preciso de informar os valores para esses parâmetros. Então o primeiro valor corresponde a S e o segundo valor corresponde a C, que eles são passados na mesma ordem que eles são declarados. A variável count. A variável count é uma variável global. Ela, na execução do programa, ela já passa a alocar um espaço de memória, que vai ficar fixo durante toda a execução do programa. E essa variável count, ela pode ser acessada dentro da função isIn? Pode. Ela pode ser acessada dentro da função main? Pode também. Tá? Então, esta é a diferença dos três tipos de variáveis.